Hoje eu vou começar falando assim. Na verdade, tudo o que eu trago aqui para vocês é importante que vocês tenham isso em mente, tá? É apenas um ponto de vista meu, tá? É como eu entendo, é como eu acredito, muitas crenças minhas. Por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o desenvolvimento pessoal, ele é bem, como é que eu posso falar? Polêmico, né? Sim, tudo bem, pessoal, polêmico. Ele é polêmico. Então, é, às vezes nós falamos coisas que as pessoas não enxergam da mesma forma e tá tudo bem. É isso que eu queria falar. E está tudo bem. Percebe? Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito intenso, muito intenso. Eu particularmente acredito muito. Aliás, essa é outra coisa que eu preciso falar, que eu só trago aqui coisas que eu acredito, tá? Coisas que eu acredito, porque é importante para mim trazer só coisas que realmente saiam daqui de dentro, de verdade, tá? Mas especificamente hoje nós vamos falar sobre um dos nossos maiores inimigos, a nossa sombra. E sim, a sombra, por definição, é a ausência de luz, é escuridão. Agora, naturalmente, trazendo para o desenvolvimento pessoal, que é isso que nós falamos sempre aqui, ok? Nós podemos simplificar, porque tem muita coisa que pode ser abrangida com relação a esse termo, sombra, dizendo que sombra é quando nós simplesmente não enxergamos, percebe? Nós não vemos, ou seja, quando falta clareza. Sim, eu posso traduzir, né, o fato de não ver, de não enxergar, como falta de clareza, que nada mais é do que compreensão. A clareza é o entendimento, é a compreensão. Aliás, é uma das habilidades mais importantes dentro do desenvolvimento pessoal. Não existe uma top of the mind das habilidades, né? Aquela habilidade master. Não. Definitivamente, eu particularmente acredito que nós temos que desenvolver inúmeras habilidades, tá? Mas a clareza, que é o que traz uma boa visão, uma compreensão, ela é fantástica. Ela é uma das prioritárias na minha concepção. Resumindo, o que nós não sabemos, o que nós não vemos sobre nós, além de frear a nossa evolução, ela destrói, ela nos desnorteia, ela tira o nosso norte, ok? E nos faz perder tempo e muitas vezes nos faz perder a vida, pois nós deixamos de viver com alegria e paz. É só tudo isso que faz a nossa sombra, a escuridão, percebe? Eu não sei, muitas vezes, muitas oportunidades, você pode ter visto esse termo sombra como um outro tipo de termo, mas tá tudo bem, não importa. O importante é você entender o conceito, ok? Todos nós temos em nossas vidas sombras. Nós não nascemos prontos. Nós estamos aqui para aprender e nos desenvolver. A sombra nada mais é do que o nosso lado a aprender, a desenvolver. É assim que eu vou chamar, ok? É aquele lado nosso que precisa um pouco mais de atenção. Simples assim. Eu não vou entrar no mérito de bom, ruim, e eu não quero entrar em polêmica de anjo, né? Não. Eu vou partir do princípio que você, que está me ouvindo agora, quer ser bom, quer se desenvolver, quer ser melhor. E pessoas assim, definitivamente, elas não vão ao extremos da maldade, você percebe? De agressões, bom, enfim, você entendeu o que eu quis falar, né? De crueldades e delitos, ok? Dito tudo isso, eu preciso que você seja bem maduro nesse momento. Existem muitas situações cotidianas que nós nos deparamos e não gostamos. Como, por exemplo, eu posso ser do tipo de pessoa que odeia aquelas pessoas palhaças, sabe aquelas pessoas que fazem piada de tudo e de todos? Pois é. Ou, por exemplo, eu posso ser aquela pessoa que não tolera pessoas arrogantes. Inclusive, nós somos capazes de mudar a nossa vida por causa de pessoas que nós não toleramos, não é verdade?
Podemos levar isso para o nível das situações agora. Sabe quando tem uma determinada situação que realmente nos tira do sério? Pois é, que nós não toleramos de forma alguma. Todas essas formas extremas, né? Podemos falar de extremos aqui, onde nós falamos que não suportamos participar ou vivenciar, seja participar junto com aquela pessoa ou vivenciar aquela situação específica, nós podemos dizer que há grandes chances, eu vou repetir, há grandes chances de ser um encontro com a nossa própria sombra. Agora eu vou ser um pouco mais clara. Eu tenho um filho de 3 anos, ok? E ele age exatamente como eu em determinadas situações. Por incrível que pareça, eu me vejo nele. Na forma de reagir, na forma de dar a resposta. Percebe? Pode soar natural isso para você ou não, mas tá tudo bem, não importa. Mas o que eu quero dizer é que ele reage da mesma forma que eu reajo. E essa reação não é madura, não é legal. Pelo menos essa que eu estou me referindo, ok? É do tipo de coisa que eu particularmente eu quero e estou tentando mudar. E no meu caso específico não é sombra. Por quê? Porque eu já tenho a clareza, eu já sei, eu já consigo visualizar e compreender aquilo que existe dentro de mim. E eu quero mudar, eu já enxerguei. Inclusive, eu tenho o hábito de falar com Deus. Sim, eu acredito em Deus. Nada de errado, nada de certo, ok? E pedir para Ele me mandar situações para que eu aprenda logo e o que eu tenho que aprender, percebe? Eu falo sempre com Ele, eu falo, nossa Deus, me manda logo o que eu tenho que aprender para eu evoluir, para eu passar de fase. Eu vivo falando isso, todos os dias eu falo isso. E eu faço isso há muito tempo. E graças a Deus, eu sou sempre atendida. E nesse caso, Deus me mandou meu filho, para que eu enfrente de uma vez por todas esse meu lado que tanto eu quero mudar. E eu não estava conseguindo fazer isso assim. É disso que eu estou me referindo. Percebe o que eu quero falar agora com relação à sombra? Eu não vou entrar no mérito de religião, de bem e mal, não é apenas, não, definitivamente não. Eu estou falando apenas do que eu acredito, é uma opinião minha, ok? Mas o que eu estou falando mais especificamente é que muitas vezes nós enxergamos as situações como ruins ou criticamos as pessoas dentro das situações que elas estão vivendo, pois nós vemos algo ruim nelas ou nas situações e justamente o que vemos normalmente é o nosso reflexo. Olha o que eu acabei de falar. Normalmente o que nós vemos é o nosso reflexo. Como assim, Tati? É algo ruim dentro de nós que nós gostaríamos de mudar, tá? E nós não sabemos disso na maior parte do tempo, às vezes até sabemos, mas claro que na maioria dos casos nós não nos damos conta disso, é inconsciente. E muitas vezes nós não queremos admitir, às vezes nós sabemos, mas não queremos admitir. É assim, nós temos um defeito, mas a gente não admite que tem um defeito. Muitas pessoas, eu já fui muito assim, eu posso falar, tudo que eu falo é porque eu já vivenciei. Aliás, eu vivencio, né? Não é só no passado, né? É no presente, é hoje, é agora, né? Porque eu tenho muito ainda para aprender. E admitir imperfeições é uma tarefa para guerreiros. Eu posso falar isso que realmente é muito difícil. Você falar, eu sou imperfeita. Não é bacana isso. Eu diria que para pessoa madura, você bater no peito e falar assim, olha, eu sou egoísta, eu estou tentando mudar. Eu sou, sei lá, vaidosa, estou tentando mudar. É uma coisa assim, é difícil. É para pessoa madura. E não é nada difícil, por exemplo, eu falar, eu sou brava e estou tentando mudar isso, percebe? Ou falar, eu sou arrogante e tentar mudar isso. Mesmo porque nós estamos falando do nosso lado mais escuro, nossa sombra, percebe? Chame como você queira chamar, tá tudo bem, não importa.
Nós estamos falando de sentimentos profundos, enraizados em nós. E para extraí-los, ou seja, para mudar, né, aquele estou tentando mudar que eu acabei de falar, totalmente essas reações ou esses sentimentos demanda muito esforço, definitivamente muita dedicação e muita maturidade. Uma pessoa agressiva, por exemplo, ela desenvolveu esse hábito da agressão, e seja por qualquer motivo, não importa, não vamos entrar no mérito aqui, o que importa é que ela é agressiva, certo? E por mais curioso que seja, essa pessoa, ela tem uma grande probabilidade de encontrar muitas pessoas agressivas durante a vida. As chances são que sim. Por quê? Justamente para confrontar a própria sombra, a própria escuridão, ou seja, é aquele lado que ela quer desenvolver, percebe? Ou simplesmente nós nos deparamos com situações que nós temos que lidar com a nossa agressividade diretamente. São duas formas que a vida tem para nos ensinar, percebe? Para nos fazer aprender. Você já passou por uma situação semelhante? As chances são que sim. Pense um pouquinho, para nesse minuto aqui e reflita rapidinho numa situação recente sua que provavelmente você não gostou, tá? E o que você tem para aprender com aquela situação? Pare e pense um minutinho. Aliás, eu diria, pega um papel e uma caneta e escreve. É uma fantástica forma de você conseguir ter clareza, ok? Quanto mais resistências nós geramos na vida, com os obstáculos, mais situações como estas que eu acabei de falar, nós enfrentamos. Isso é fato, isso eu posso falar de mim, tá? Eu não sei se existe livro falando sobre isso, mas é o que eu sinto e é o que eu vejo, não só comigo, não só comigo. Quanto mais cegos, né, nós estamos, mais dor nós passamos nesse processo de transformação, de amadurecimento ou de autotransformação, né? Nós estamos falando da nossa própria transformação, né? E eu sei que pode ser difícil admitir. Eu demorei anos para poder admitir várias coisas. E hoje em dia eu ainda falo baixinho, tá? Eu sou brava, Não, nós temos que falar alto, nós temos que colocar, externar, né? Colocar para fora para que a gente enxergue, porque quando nós falamos, a primeira pessoa que ouve somos nós, certo? E quando você fala e ouve algo que você não gosta, você analisa. O cérebro tem o hábito de analisar. E isso é bom nesse aspecto. Por quê? Porque você vai se autoanalisar, percebe? Esse é um outro exercício. Inclusive, existem várias técnicas que falam sobre isso, sobre falar. Se você quer aprender autoconhecimento, ou seja, aprender até qualquer coisa, matéria, estudo, fala, né? Quantas pessoas falam, fala no espelho, lê em voz alta. Existe um monte de exercícios com relação a isso e sim, funciona, pelo menos eu acredito bastante nisso, tá? Então, essa é uma outra ferramenta. Eu falei sobre escrever, não falei? Acabei de falar sobre falar, ó. Fale alto. Duas ferramentas. E sim, é difícil admitir, tá? Como eu acabei de falar, enxergar tudo isso. Mas esse é o primeiro passo, é você conseguir, para você poder mudar, você primeiro precisa enxergar, certo? E depois você precisa admitir para você poder mudar. Nós só vamos conseguir realmente tirar esse algo ruim de dentro de nós se nós enxergarmos e se nós admitirmos. São dois passos que são primordiais para a mudança. E a vida, ela sabe disso. Por isso, ela insiste em nos enviar em forma de pessoas, eu digo que são anjos, né? Anjos em forma de pessoas e situações, inclusive, para que eles, né, esses anjos, eles nos ajudem a evoluir. E a vida, ela faz isso, a vida é muito generosa. Eu acredito
fortemente nesse aspecto, sabe? E mesmo que pareça o oposto, mesmo que pareça que a vida está trazendo obstáculo, está trazendo dificuldade, ou que a vida tá dando uma rasteira na gente, né? Muitas vezes nós falamos assim, né? Nossa, eu acabei de levar uma rasteira da vida, né? Perdi tudo, perdi meu emprego e piriri para. Por pior que seja a situação, eu sei que é difícil aceitar isso, é difícil enxergar isso, principalmente quando nós estamos lá embaixo, né? Mas por pior que seja a situação, ela sempre tem algo para nos ensinar. E nos ensinar principalmente sobre nós, sabe? Nos ensinar no sentido de nos ajudar a fortalecer, nos ajudar a até ajustar o nosso percurso. Às vezes nós estamos perdidos na vida. Às vezes, muitas vezes, eu posso falar que, bom, a gente se perde na vida. E a vida, ela faz isso, né? Ela traz situações abruptas, né? Vamos falar assim, para nos ajudar a falar assim, nossa, vamos ajustar o curso agora? Vamos parar um pouquinho para analisar, né? Nós não paramos no dia a dia para analisar. Infelizmente, se nós fizéssemos isso, seria tudo muito mais fácil, certo? Pois essas situações que eu acabei de comentar, elas não costumam ser leves, né? Aliás, muito pelo contrário, eu posso falar, são situações que normalmente são desagradáveis e intensas, elas muito intensas. Sabe quando nós somos obrigados a aguentar o nosso chefe mandão, ou quando nós suportamos a nossa sogra intrometida, ou nosso vizinho que só reclama. Eu estou falando de situações como essas, do dia a dia. Não é aquela situação, uau, que mudou tudo. Não, são situações do dia a dia, certo? Elas vão aparecendo, né? E continuam aparecendo até que a gente aprenda, até que a gente mude de fase. Eu já falei isso, mas eu vou repetir. A vida para mim é como se fosse um jogo, sabe? Você vai jogando e vai mudando de fase. Só que você só muda de fase se você realmente aprendeu, certo? Senão você vai continuar naquela fase até você desenvolver aquela habilidade, certo? Eu costumava jogar, eu não vou falar que jogo eu jogava, senão eu vou delatar a minha idade, né? Mas eu jogava e tinha que pular, daí tinha que pegar moedinha, tinha que... Enfim, e cada fase era bem específica. Se eu aprendesse, por exemplo, na fase 1, pular direitinho, né, só saltar os tamborzinhos, na fase 2, eu teria uma outra habilidade para aprender, percebe? Para correr ou algo do gênero. E cada fase era bem específica. E nas próximas fases, todas as habilidades que eu aprendi, eu tinha que usar. E a vida é assim, percebe? A vida é assim. Nós temos, em cada momento da nossa vida, desenvolver uma habilidade. E as situações da vida, elas servem para isso, para nos ensinar e para nos fazer desenvolver essas habilidades, sabe? Para nos forçar a, a desenvolver essas habilidades. Porque se nós parássemos para nos analisar com frequência, né? Falar assim, nossa, e agora? O que eu preciso desenvolver, né? E nós não precisaríamos passar por essas situações, ou pelo menos não da forma que nós passamos, né? Mas a correria do dia a dia não nos permite parar para analisar, não é verdade? Pois é. E normalmente nós, seres humanos, nós temos por hábito aprender com a dor. Infelizmente, pelo menos na maioria dos casos, na maioria das vezes. É assim, nós só aprendemos através da dor. Então, pare e pense agora, só por um minuto. O que as situações estão tentando te ensinar na sua vida? Confrontar a nossa sombra, o nosso eu, né? Sim, é o nosso eu estou falando de nós, certo? E nós nascemos uma pedra bruta e vamos lapidando conforme vamos aprendendo. O tempo vai passando, a gente aprende e vai lapidando, vai afiando o machado, né? Vai aprendendo. E a pedra, ela vira um diamante,
certo? Conforme as habilidades vão aparecendo, conforme o know-how, o conhecimento, a sabedoria, né? A sabedoria vai aumentando. Então, só que isso exige muita energia. Aliás, nós temos que ser fortes o suficiente para aceitar, né? Que nós estamos aqui em processo de transformação. E temos que ser fortes também para buscar a mudar. E à luz do autoconhecimento, né? Que isso é um autoconhecimento. Ela só se acende quando nós apertamos o botão da evolução. E eu posso falar que não são todas as pessoas que apertam esse botão da evolução. Nada de certo, nada de errado. Eu demorei, eu acho que uns 20 e poucos anos para apertar, para querer apertar esse botão. Mas, e com isso, se você fizer essa análise de livre e espontânea vontade, essa análise que eu acabei de falar, né? Você parar e analisar as situações e aceitar, né? Ah, eu sou assim. Ok, tudo bem, você pode muitas vezes não gostar daquilo que você está enxergando. Tá tudo bem com relação a isso. Mas você quer mudar? Você quer aprimorar? Você quer ser mais? Então, simplesmente vá atrás. É isso que nós estamos propondo hoje. E se você fizer isso de livre e espontânea vontade, será menos doloroso, percebe? Menos cansativo. E será muito mais fácil. E você terá um processo evolutivo mais saudável, inclusive. Menos dor, sabe? Menos cicatriz. E então queira evoluir. Queira ser mais e melhor. E comece olhando para dentro. Olhe para você de verdade, sabe? E extraia o que você não gosta. Esse é o primeiro passo. Olhe para dentro. Aceite. Extraia o que você não gosta. Daí sim você começa a afiar o seu machado e desenvolver aquilo que você realmente... eu quero ser, tal. Então, o que eu preciso para desenvolver tal? Primeiro, eliminar as coisas que você não gosta. É o primeiro passo. E para eliminar, você precisa enxergar. E para enxergar, você precisa parar. E para analisar. Para parar, para analisar, você precisa ser forte. Percebe? Eu adoro fazer esses ciclos, né? É ciclo, né? Esses processos, né? Eu adoro o processo, né? E isso, para mim, é muito fácil para eu visualizar. Percebe? Eu visualizo de uma forma mais clara. Então, eu gosto de montar esses ciclos, esses processos, entende? Então, monte aí para você também. Como é que funciona, né? Todo esse ciclo da evolução, de extrair a sombra. Monta para você também e você vai se sentir mais forte a cada dia quando você fizer isso, percebe? Então essa é a minha proposta de hoje. Você monta esse ciclo. Pare para analisar. Seja forte. Visualize. Uma vez que você visualizou, você entendeu quem você é, o que você faz? Aceita. Aceita e não é aceitar no sentido, aceita que dói menos. Não, não. É aceita para mudar. Percebe? Olha a diferença. Aceita para mudar. Daí você parte para mudança. E a gente só muda com ação. Então haja. É isso que eu quero propor aqui para você hoje. Ok? E para finalizar, naturalmente, eu falei que ia sempre perguntar o que você fez por você hoje. E sim, estou aqui te perguntando mais um dia. O que você fez por você hoje? Se você fizer um pouquinho todos os dias por você, adivinha, você vai fazer um montão no final do ano. É a tática do montinho montão, percebe? É tudo a habilidade, tudo que você quer na sua vida você conquista assim. Essa tática do montinho montão. Eu quero ter 1 milhão. 1 milhão começa com R$ 1, R$ 10, R$ 100, percebe? Montinho, montão, começa pequeno. Eu quero andar 10.000 quilômetros. Primeiro passo, percebe? Você só consegue andar 10.000 quilômetros no primeiro passo. Você só consegue ser exemplar, top of the mind, uma pessoa digna com o primeiro passo. E o primeiro passo é ação, é querer. Esse é o primeiro passo. Então essa é a minha proposta. Faça um pouquinho mais para você. É pouquinho. Só que esse pouquinho já vai ser muito no final. Percebe? Então,
Fica a dica. Aliás, é mais do que dica, né? Então, fica aí.